Fala galera, beleza? Vamos começar aqui uma videoaula de química falando um pouquinho sobre massa molecular. Olha só, vocês podem encontrar na tabela periódica um negocinho chamado massa atômica. O que é massa atômica? A massa atômica é a massa de apenas um átomo, que é medida em unidades de massa atômica, tá? Por exemplo, nós temos aqui um exemplo onde temos a molécula de oxigênio, tá? Que é o gás que nós respiramos. Olha só, a molécula de oxigênio ela é formada por dois átomos de oxigênio. Na tabela periódica, vocês vão encontrar o seguinte. Se vocês pegarem ela, vocês vão ver que o átomo de oxigênio ele tem um número atômico igual a 8 e uma massa atômica igual a 16. O que é isso? Número atômico, pessoal, a gente também representa pela letra Z, é o número de prótons, tá bom? Número de prótons que um átomo tem. Apenas o átomo de oxigênio tem 8 prótons. Vocês podem observar que o número atômico ele nunca vai se repetir em toda a tabela periódica, beleza? Agora, nós temos também a massa atômica. O que é a massa atômica? Representada pela letra A massa atômica é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, tá bom? Olha só, então, o átomo de oxigênio ele tem 8 prótons, ele deve ter também 8 nêutrons, porque 8 mais 8 dá 16, que é aí a sua massa atômica, beleza? Que está aqui, ó, 16. Muitos átomos são assim, o número de prótons é igual ao número de nêutrons, mas nem sempre, tá, pessoal? Isso daí não é regra, isso acontece de vez em quando. Por exemplo, o carbono, o 12, né, ele tem também 6 prótons e tem 6 nêutrons, então acaba que a massa atômica dele vai ser 12, tá? Mas nem sempre vai ser dessa forma, beleza? Agora, olha só. A massa atômica, então, ela é a massa de apenas um átomo. Se eu tenho uma molécula e eu quero medir a massa molecular, eu tenho que somar a massa de todos os átomos que fazem parte dessa molécula. Nesse caso aqui, ó, nós temos O2. Esse 2 aqui embaixo, esse número aqui a gente chama de índice. Esse índice 2 ele está significando o seguinte, que eu tenho duas vezes esse átomo que está aqui na frente do número 2, certo? Então, duas vezes o átomo de oxigênio, na molécula de oxigênio. Agora, duas vezes, então, a massa de um átomo de oxigênio. Um átomo de oxigênio apenas, vamos colocar aqui, ó, um átomo de oxigênio, ele tem massa igual a 16 unidades de massa atômica. Se eu tenho dois átomos de oxigênio, qual que é a massa da minha molécula? É 16 vezes 2. 16 vezes 2 é igual a 32. Então, a molécula de oxigênio tem 32 unidades de massa atômica como a sua massa molecular. Belezinha? Então, pessoal, o que é a massa molecular? É a soma de todas as massas atômicas dos átomos que constituem uma molécula. Tranquilo? Agora, olha só, a gente tem aqui uma substância simples também, assim como a molécula de oxigênio, só que aqui é uma molécula que a gente tem O3. O que é isso? Esse O3, né? Significa o seguinte, pessoal. Essa molécula aqui, ela tem 3 átomos de oxigênio, certo? Então, ó, 3 vezes a massa molecular, desculpa, 3 vezes a massa atômica do oxigênio vai dar a massa dessa molécula. A molécula O3 é conhecida como ozônio, o gás ozônio que a gente tem na nossa camada de ozônio. Já ouviram falar? Tem a ver aí com este gás que está presente na nossa camada de ozônio. Esse gás aí, então, ó, o oxigênio, 3 átomos de oxigênio, eles formam esse gás que é o gás ozônio. Tranquilo? O gás ozônio que ele já pra gente, ele é um gás tóxico, ele não é tão, digamos assim, não é tão bom pra gente como o gás oxigênio. Ele é bom estando lá na camada de ozônio, né? Não aqui perto da gente, né? A gente respirando aqui embaixo na Terra, porque aí ele é um gás tóxico. Embora a gente acabe até respirando por causa da poluição e tem gás ozônio aqui embaixo também. Mas em grandes quantidades ele é tóxico e faz mal, não é bom. Olha só, mas vamos lá. Oxigênio. Qual que é a massa mesmo atômica do átomo de oxigênio? Vamos colocar aqui, ó.
massa atômica de um átomo de oxigênio é igual a 16 unidades de massa atômica. Na molécula de ozônio, a gente tem 3 átomos de oxigênio. Então, como que a gente descobre a massa molecular do ozônio? A gente pega 16 e vai multiplicar por 3, certinho? Então, ó, são contas bem simples, tá, pessoal? 16 vezes 3 é igual a 48, certo? Então, ó, 48 unidades de massa atômica é a massa do gás ozônio, beleza? É a massa da molécula de gás ozônio, tá? Agora vamos lá. A gente tem aqui H2SO4. Não é mais aquela substância simples, né? Estamos falando agora sobre uma substância composta. Olha como que vai funcionar. O ácido sulfúrico, que é o H2SO4, ele tem 2 vezes um átomo de hidrogênio, certo? A gente vê esse 2 aqui, então são 2 vezes o átomo de hidrogênio. Na frente do enxofre, que é esse S aqui, não tem número nenhum. É a mesma coisa de dizer uma vez só, tá? Quando não tem nada, é igual a dizer que tem uma vez só o átomo de enxofre. Não confunda e acaba pensando que é 0, tá, gente? Não é 0 vezes, é uma. Agora, temos um 4 na frente do átomo de oxigênio. Significa que eu tenho 4 vezes esse átomo de oxigênio na molécula de H2SO4, que é o ácido sulfúrico. A gente poderia até desenhar a molécula. Ela é mais ou menos assim, ó, pessoal. Temos um átomo de enxofre que faz uma ligação dupla com oxigênio, uma ligação dupla com outro oxigênio, e uma ligação simples com um oxigênio que se liga a um hidrogênio, né? Aqui temos outro oxigênio e outro hidrogênio. É assim que vocês vão ver a estrutura, a fórmula estrutural da molécula do ácido sulfúrico. Já a fórmula molecular é essa que vocês estão encontrando aqui em cima, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quantos átomos de oxigênio a gente tem na molécula? A gente tem 4, certo? Então a gente vai vir aqui e vai colocar oxigênio. Vamos lá. Primeiro a gente vai colocar as massas apenas. Temos 16 unidades de massa atômica. Isso aqui a gente acha na tabela periódica, tá? Agora, isso para cada átomo de oxigênio. O enxofre, S, né? Se vocês forem lá na tabela periódica, vocês vão ver que é 32 unidades de massa atômica. 32 unidades de massa atômica. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou arredondando, tá? Se for 32,0605 alguma coisa, eu estou arredondando, tá? Então vocês podem até arredondar também quando forem fazer os cálculos. Agora temos aí átomo de hidrogênio. H é igual. A massa dele é 1 unidade de massa atômica. Agora a gente vai pegar aqui e vai multiplicar pela quantidade de vezes que cada um aparece. Ó, o hidrogênio aparece 2 vezes, como que eu sei? Ah, tem o número 2 pequenininho aqui embaixo, ó, o chamado índice, tá? O índice do hidrogênio é 2, então eu coloco 2. O enxofre aparece uma vez só, então é 1. O oxigênio aparece 4 vezes, porque tem um índice 4 aqui embaixo. Eu disse que o enxofre aparece uma vez só, então é 1, porque ó, não aparece nada aqui embaixo no enxofre. Se não aparece nada, é a mesma coisa de dizer que é 1, tá bom? Então, olha só, o oxigênio aparece 4 vezes. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a massa deles, multiplicar pela quantidade de vezes que cada um deles aparece. E depois a gente vai somar todas essas massas para encontrarmos a massa molecular. Olha lá, vamos lá. Primeiro, 16 vezes 4, né? Vamos encontrar aí a massa do átomo de oxigênio. 16 vezes 4, pessoal, é igual a 64. Vamos colocar aqui, ó, 64 unidades de massa atômica. Agora eu tenho 32 vezes 1. 32 vezes 1 é 32 mesmo. 32 unidades de massa atômica. E 1 vezes 2 dá 2 unidades de massa atômica. Para a gente somar todos, eu vou colocar aqui em cima, ó, 64, 32 e 2. Mais 4 mais 2 mais 2 é 8. 6 mais 3 é 9. Então, 98 unidades de massa atômica é a soma das massas de todos os átomos que compõem uma molécula de ácido sulfúrico, que é a molécula de H2SO4.
Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.